Bom, galera, essa primeira questão aqui fala assim, ó, a distância do ponto A, do ponto P ao ponto A, né, tem um valor de 10, igual a 10. Bom, vamos usar a fórmula da distância entre os pontos, ó. Eu posso claramente usar aqui, ó, lembrando que aqui xb menos xa é a diferença dos valores do x, ó. Um x é 9, o outro é A, então vai ficar distância ao quadrado, que vai ser 10 ao quadrado, vai ser 9 menos A, ó, ao quadrado, ok? Mais diferença dos valores do y, um é 9, o outro é 3, vai ser 9 menos 3 também ao quadrado. Então vai ficar 100 é igual a 9 menos A ao quadrado, ok? 9 menos 3 aqui vai dar 6 ao quadrado, vai dar 36, tá? Porque esse aqui vai dar 6, ó. Então, jogando para cá vai ficar 100 menos 36 é igual a 9 menos A ao quadrado. Gente, vai ser 64 é igual a 9 menos A ao quadrado. Eu vou tirar a raiz, ó. Então, mais ou menos a raiz de 64 é igual a 9 menos A. E a gente vai ter dois valores para A, né? O que vai acontecer aqui? Pegando o valor positivo, vai ficar 8 é igual a 9 menos A. Jogo o A para lá e jogo o 8 para cá, ó. Vai ficar A é igual a 9 menos 8, ou seja, o A é 1. Então é uma possibilidade para o A, tá? A outra possibilidade para o A seria que dá menos 8 e ia ficar 9 menos A. Jogo o A para lá, o A ia ser 9 mais 8. Mas aí esse A ia ser 17, não tem alternativa, né? Então ele só considerou ali o valor positivo mesmo, tá? Então aqui o que a gente vai pegar? O A vale 1. Bom, próxima questão. Os pontos A, B e C são vértices de um triângulo, o comprimento da mediana AM. O que é bom a gente lembrar aqui? Que mediana é aquela seviana que divide o lado no meio, né? Então, ó, se divide no meio é porque esse M é o ponto médio desses pontos. Então, o que você vai fazer? Lá no ponto B, aqui tá fora de escala, tá? Não tem problema não. Você vai tirar a média dos valores do x, por exemplo. Quanto que é 3 mais 5? 8. Dividido para 2 é 4, é a média. Qual é o y aqui? Um é 7, o outro é menos 1. Se você somar de 7 com menos 1, menos 1 mais 7 vai dar 6. Dividido para 2 vai ser 3. Quando o cara pede para você a mediana AM, é a distância desse ponto A até esse ponto M. Então vamos escrever isso aqui, ó. O ponto A é 0, 0 e o ponto M é o ponto 4 e 3. Fazendo aqui a distância entre esses pontos, ó, vai ficar a distância ao quadrado, é a diferença dos valores do x, então é 4 menos 0 ao quadrado, mais a diferença dos valores do y ao quadrado, ou seja, vai ser 3 menos 0 também ao quadrado. Então vai ficar a distância ao quadrado é 4 ao quadrado, que é 16, e que vai dar 3 ao quadrado, que é 9. Então a distância ao quadrado é igual a 25. Então a distância, como só pode ser positiva, vale o quê? Vale 5. Então a mediana vale 5. Próxima questão, ó. Os pontos são vértices de um triângulo retângulo. A área desse triângulo, independente se o triângulo é retângulo ou não, falou área de triângulo, é só você jogar nesse determinante aqui, ó. É a metade desse determinante. Então a gente vai colocar aqui, xa, ya, já deixei aqui no esquema. Então a gente vai colocar os pontos, tá? Então tem o ponto 2, 3, o ponto 5, 3, o ponto 2 e 7. A gente completa tudo com 1 e vai fazer a regrinha de Sarrus, ó. Então repete aqui a coluna 2, 5 e 2, 3, 3 e 7. Aí vai partir aqui para as diagonais no sentido principal, ó. Essa diagonal, 2 vezes 3 vai dar 6, vezes 1 vai dar 6. Próxima diagonal, 3 vezes 1 dá 3, vezes 2 vai dar 6 também. Então, ali. 1 vezes 5 dá 5, 5 vezes 7, 35. Então tá lá, 35. Agora as diagonais no sentido secundário, né? Então aqui, ó. 3 vezes 5 é 15. Vezes 1 dá 15, só que eu troco o sinal, vai ficar menos 15. 2 vezes 1 é 2, vezes 7 é 14. Eu troco o sinal, vai ser menos 14. 1 vezes 3 é 3, vezes 2 é 6. Então trocou o sinal, ficou menos 6. Então esse determinante aqui, ó, vamos ver quanto que vai dar? Menos 6 com menos 14 dá menos 20, tá? Menos 20 com menos 15 dá menos 35. Então, na verdade, isso tudo aqui, tu vai cortar aqui esse mais 35. Só vai ficar o 6 mais 6, que é 12, né? Então, assim, a área aqui pra gente vai ser a metade
Eu posso tirar o módulo, porque já deu positivo, então não tem problema. O módulo é só para se ficar negativo você trocar o sinal, tá? 6 mais 6 ali é 12, então vai ficar 12 sobre 2, ó. Ou seja, a área aqui só pode ser 6, tá? Então tá lá, ó. Mais uma aqui, o gabarito, letra B. Próxima. A reta é paralela a outra. Gente, para ser paralela, primeiro, vamos jogar essa aqui para forma reduzida. Passo 2 para lá dividindo. Vai ficar menos 3x sobre 2 mais 1 sobre 2. Toda vez que a gente tem esse conceito de retas paralelas, o que tem que acontecer? Os coeficientes angulares, que é quem multiplica o x, tem que ser igual. Então, ó, o coeficiente angular daquela é m. O coeficiente angular dessa aqui, ó, é menos 3 sobre 2. Toda vez que é paralela, a gente fala que mr tem que ser igual a ms, ou seja, o mr ali é o próprio mzinho, né? E o ms, que é o coeficiente angular dessa, é menos 3 sobre 2. Então não tem o que fazer. Olha lá, simples, só marcar a letra D. Próxima questão. A reta R, determinada pelos pontos. Aí deu ali os pontos, né? E tem a reta S que passa pela origem e é perpendicular àquela. Então vamos lá, esse tipo de questão a gente tem que organizar legal, né? Como é que eu acho a reta R? Eu posso usar um determinante, assim, ó, que é x, y, 1, e aqui eu coloco os pontos, ó. Um ponto é 8 e 0, e o outro ponto é 0 e menos 6. Vou aplicar a regrinha de Sarri, né, de Sarrus ali, ó, x, 8 e 0, y, 0 e menos 6. Vou partir lá para o lance das diagonais, tá? Então vamos lá. A primeira diagonal no sentido principal aqui, ó, vai dar 0, porque passou pelo 0, né? A outra diagonal no sentido principal vai dar 0, porque também passou pelo 0. 1 vezes 8 dá 8. 8 vezes menos 6 vai ser o quê? Ó? Menos 48. Tudo certo ali, tá? Lembrando que a diagonal principal, que permanece o sinal que estava, tá? Aí vamos lá. Diagonal no sentido secundário. A gente tem y vezes 8 dá 8y. Trocou o sinal, vai dar menos 8y. X vezes 1 vai dar x, vezes menos 6 vai dar menos 6x. Só que eu vou trocar o sinal, vai ficar mais 6x. Essa diagonal passou pelo 0, então vai zerar. Então o que vai acontecer? Essa reta aqui, que eu vou igualar a 0, né, vai ficar 6x menos 8y menos 48 é igual a 0. Eu vou isolar o y, tá? Porque como ele fala de ser perpendicular, a gente vai ter que ter uma relação aqui de isolar o y, jogar na forma reduzida. Vai ficar 6x menos 48 é igual a 8y. Passo 8 para cá dividindo, vai ser 6x dividido para 8 menos 48 dividido para 8. Isso aqui é igual a y, tá? Então vamos lá, ó. Simplificando aqui, né? 6 e 8 dividindo por 2 vai dar 3x sobre 4. 48 dividido para 8, né? Vai dar 6, né? Olha lá, 6 vezes 8, 48. Então, esse coeficiente linear pouco importa. Eu vou precisar do coeficiente angular, tá? Nessa reta R, esse cara aqui, ó, 3 sobre 4, é o que a gente chama de MR, né? Então, MR vale 3 sobre 4. Como ele fala que essas retas são perpendiculares, o que a gente vai fazer? MR vezes MS tem que dar menos 1. Então, a gente já sabe que o MR vale 3 quartos. O MS eu não sei, que eu vou chamar só de M, né? Deixa MS mesmo, é igual a menos 1. O 4 vai passar multiplicando e o 3 vai passar dividindo. Então vai ficar assim, ó, MS, 4 vezes menos 1 dá menos 4, vai ficar menos 4 sobre 3. Ou seja, existe uma reta S que a princípio ela era y igual a msx mais q, tá? Esse ms é menos 4 terços, então eu vou trocar aqui por menos 4 terços. O que eu não sei, mas aí eu preciso de um ponto, que foi algo que ele deu. Ele falou que passa pela origem. Gente, passar pela origem significa que vai passar pelo ponto 0 e 0. Tá? Toda vez que passa pela origem, o termo independente vai ser 0, tá? Mas enfim, vou mostrar para vocês isso. Vai ficar 0 aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Então vai ser 0 é igual a menos 4 terços vezes 0 mais q. 0, ó, então q é igual a 0. Gente, se o q vale 0, a reta aqui então vai ser y é igual a menos 4x sobre 3. E o q vai ser 0, vai sumir. Passo o 3 para cá multiplicando. Ó. Vai ficar 3y é igual a menos 4x. Se você jogar para o outro lado, vai ficar 4x mais 3y igual a 0. Olha lá.
Então tá lá, 4x mais 3y igual a 0 na letra A. Vamos para a próxima questão. A distância do ponto... Pulei uma? Não, pulei não. A distância do ponto até a reta, né? Gente, olha só. Aqui o ponto, a gente tem no ponto o x do ponto e a gente tem o y do ponto. Na reta, é bom a gente destacar ali que a gente tem o A, o B e o C, tá? O A é quem acompanha o x, o B é quem acompanha o y e o C não tem, o C é 0. Tá? Então o que vai acontecer aqui? Ó? Na hora da fórmula da distância, vai ficar módulo, o A é 1, o x do ponto é 2, o B é menos 1, o y do ponto é m, e o C não tem, então C é 0. Sobre a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. O A é 1 e o B é menos 1, então vai ficar 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Essa distância é a raiz de 8. E aqui a gente tem módulo, 1 vezes 2 é 2, vai ficar 2 menos m, né? Olha lá. Aqui embaixo, gente, 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado também é 1. Vai ficar 1 mais 1 vai dar raiz de 2. Essa raiz de 2 vai passar para lá multiplicando. Raiz de 2 vezes raiz de 8 vai ficar raiz de 16. Ó. Então vai ficar raiz de 16 é igual a módulo de 2 menos m. Conclusão, vamos terminar para cá? Raiz de 16 é 4. Então 4 é igual a módulo de 2 menos m. Quando a gente quebra um módulo, abre em dois casos, né? Quais são os casos? O que está dentro do módulo é exatamente o outro lado, tá? Ou o que está dentro do módulo com o sinal trocado, e aí o 2 menos m vai trocar o sinal, né? Vai ficar igual ao outro lado. Então, gente, melhor. Faz assim, ó. Você pode trocar um dos lados, né? Então eu vou permanecer dentro do módulo e permanecer do lado de fora. Agora eu vou trocar do lado de fora e vou permanecer dentro do módulo. Pode ser assim, tá? Então permanece os dois e depois troca um dos dois. Fica a seu critério. Jogo menos m para cá vai dar m. Jogo 4 para o outro lado vai dar menos 4. Então m é igual a menos 2. Ou então, ó, jogo o troca de lado aqui, né? M é igual a 2 mais 4, ou seja, o m nesse cenário vale 6. Então tá lá os valores de m, ó, menos 2 ou 6, beleza? Então gabarito letra D. Próxima. As circunferências são o que? Para achar essa situação, eu até deixei aqui um esquema. Esse D que a gente fala é a distância entre os centros, tá? Então vamos analisar aqui, ó, duas circunferências. Eu vou chamar uma circunferência de... sei lá, de alfa e outra de beta, pode ser? Então assim, se eu chamar a circunferência alfa ali, x quadrado mais y quadrado mais 8x mais 6y igual a 0. Como é que a gente acha o centro? Um jeito bem rápido de achar. O x do centro, por exemplo, você troca o sinal do quem está com x e divide por 2, então vai dar menos 4. O y do centro, você troca o sinal de quem está com y e divide por 2, então vai ser menos 3. Olha lá. Como é que a gente acha o raio dessa circunferência? Você sempre pega esses dois valores que você encontrou e eleva ao quadrado. Então vai pegar menos 4 elevado ao quadrado somado com menos 3 elevado ao quadrado. E no final, você vai tirar o termo independente ali, tipo... aqui não tem, é como se fosse um zero, tá? Então você tiraria 0, então não vai mudar muita coisa. Então quem que é o raio dessa questão? Vai ficar raiz quadrada, menos 4 ao quadrado é 16, menos 3 ao quadrado é 9, vai ficar a raiz de 25. Então o raio dessa vale 5. Guarda esses dados, tá? A outra circunferência, eu vou chamar ela de beta, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 16x, menos 12y, igual a 0. Essa circunferência aqui, vamos lá, mesma palhaçada. Quem que vai ser o centro dela? Eu vou pegar quem está com x, trocar o sinal, vai dar 16 dividido por 2, dá 8. O y do centro, pega quem está com y, troca o sinal, dá 12, divide por 2, dá 6. Então temos lá um centro. Quem é o raio? Ó? O raio vai ser a raiz quadrada, mesma palhaçada, eleva esse ao quadrado, eleva o outro ao quadrado e tira o termo independente que aqui não tem, então tiraria 0. Então o raio é 8 ao quadrado, 64, 6 ao quadrado, 36. Então vai ficar raio é a raiz de 100, ou seja, o raio é 10. Tá? Então vamos lá, gente. O que eu vou ter que fazer agora? Eu tenho que me concentrar em fazer a distância entre os centros. Esse D que eu fui colocando aqui nas alternativas é a distância entre os centros. Então vamos para cá. Ó. A gente tem um centro que é o menos 4
e o menos 3. Ó, e a gente tem um outro centro, que é 8 e 6. Então a gente vai fazer distância ao quadrado, pega a diferença dos valores do x. Então um é 8, outro é menos 4, então é 8 menos menos 4 ao quadrado. A diferença dos valores dos y, um é 6, o outro é menos 3. Então fica 6 menos menos 3 ao quadrado. Então distância ao quadrado, gente, 8 mais 4 vai dar 12. 12 ao quadrado é 144. Aqui vai dar 6 mais 3, que vai dar 9. 9 ao quadrado é 81. Então vai ficar a distância ao quadrado é igual a 225. Então a distância, gente, a raiz disso, a distância é 15. Vê se não está acontecendo isso aqui, ó. A distância é exatamente igual à soma dos raios, ó. Que a distância é 15, um raio é 5 e o outro raio é 10. Ó. Então quando acontece isso, a distância é igualzinha à soma dos raios, o que vai acontecer? Ó? A relação é de ser tangentes externamente. Olha lá, letra D. Próxima questão. Ó, para que essa equação represente uma circunferência. Para representar uma circunferência, de cara você vai ter que lembrar que o raio tem que ser maior do que zero. Tá? Então para achar o raio, primeiro eu tenho que achar o centro. Como é que eu acho o centro? O macete que eu ensinei para vocês, ó, x do centro. Troco o sinal de quem está com x e divide por 2. Trocando o sinal do menos 4 dá 4, dividindo por 2 dá 2. Y do centro, pega quem está com y, que é 8, troca o sinal, vai dar menos 8, divide por 2, dá ser menos 4. O raio, você vai pegar esses dois caras, vai elevar ao quadrado, ó, e vai tirar o termo independente, que aqui é k, tá? E aí olha o que vai acontecer, na hora de fazer o raio, vai ficar raiz quadrada, 2 ao quadrado é 4, menos 4 ao quadrado é 16, e aqui é menos k. Gente, vai ficar raio é igual a raiz quadrada de 20 menos k. Só que para essa circunferência existir, né, para que isso represente uma circunferência, quem está dentro da raiz tem que ser maior do que zero. Então, ó, 20 menos k precisa ser maior do que zero, ou seja, menos k precisa ser maior que menos 20. Eu vou multiplicar isso por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, troco o sinal dos dois lados. Tá? Então, menos k vai virar k, o maior vai virar menor e o menos 20 vai virar 20. Tá? Então, k tem que ser o quê? Menor do que 20. Olha lá. Gabarito, letra A. Próxima questão. A circunferência e a reta possuem quantos pontos em comum? Então, o que você vai ter que imaginar mais ou menos aqui? Ó? Fazer um desenho bem mais ou menos aqui, só para a gente ter uma noção. Nossa, assim também, né? É demais. Né? Então, vamos lá. Fiz um desenho. Como é que eu acho o centro dessa circunferência? Vale a pena deixar claro aqui que essa circunferência ali, ó, x mais 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, é igual a 1. Ela está na forma reduzida. Quando está na forma reduzida, você só troca o sinal de quem está acompanhando o x. Ali não é nem o coeficiente, é quem está do lado, tá? Então, por exemplo, se ali está mais 2, o centro aqui você tem um menos 2. Aqui é menos 1 no y, então o y do centro aqui vai ser 1. Quando é na forma geral, aquela forma aberta, né? Aí você troca o sinal e divide por 2 do coeficiente. Aqui você pega quem está ali do lado, somando ou subtraindo, e troca o sinal. Então o centro dessa circunferência é esse valorzinho aqui, ó. Aí tem uma reta, que eu ainda não sei como é que ela tá. Se essa reta está aqui, se ela está aqui, tangenciando, ou secante, ou do lado de fora. Como é que eu vou descobrir isso? Fazendo a distância do ponto à reta. Então, ó, um detalhe, né? O raio dessa circunferência. Quem é o raio? Ó? Aqui, a raiz desse cara é o raio, tá? Então, a raiz de 1, ou seja, o raio vale 1. Vamos descobrir a distância entre o ponto e a reta. Lembrando aqui, ó, eu já tinha deixado na outra questão, mas vou escrever a fórmula aqui de novo. É a vezes x do ponto, mais b vezes y do ponto, mais c, tudo dentro do módulo, sobre a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Então vai ficar mais ou menos assim, gente. Distância. O a, no caso, é o a da reta, tá? Que é o 1 aqui, ó. Então vai ficar 1. O x do ponto é o x do centro, que é menos 2. O b é o b da reta. O b da reta é menos 3, então vai ficar menos 3 vezes o y do ponto, que é 1. Mais o c é o c da reta também, que vai ser menos 2. Isso sobre a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. O a e o b da reta. Então vai ficar raiz, tá? 1 ao quadrado, que é o a, e o b é menos 3 ao
quadrado. Gente, 1 vezes menos 2 lá em cima vai dar menos 2. Menos 3 vezes 1 vai dar menos 3. E ali menos 2. Ou seja, lá em cima já vai dar menos 7. E aqui embaixo vai dar 10. Ó. Porque 1 ao quadrado é 1, menos 3 ao quadrado é 9. 1 mais 9 vai dar 10. Então vai ficar módulo de menos 7. O módulo é para você trocar o sinal do valor. Então se for módulo de menos 7, dá 7. Sobre raiz de 10. Gente, esse valor aqui, se eu racionalizar, que é o que é necessário aqui, né, multiplicar pela raiz de 10 em cima e embaixo, ó, toda vez que tem raiz no denominador, a gente precisa fazer isso, vai ficar 7 raiz de 10, tá, sobre 10. Gente, a raiz de 10 é aproximadamente 3 e uns quebrados, então vai ser 7 vezes 3 e uns quebrados, ou seja, vai dar 21 e uns quebrados, tá, dividido para 10. Ou seja, isso aqui vai ser aproximadamente 2,1 e uns quebrados. Gente, significa que essa distância aqui, ó, do ponto até a reta, está sendo maior do que o raio, né? Vê se você concorda comigo, ó. Essa distância, passando uma reta aqui, ó, a gente descobriu que é maior do que o raio, porque o raio é 1. A reta está lá do lado de fora. Tá? Essa distância aqui, ó, a gente acabou de descobrir que é esse valor aqui, ó, 2,1 uns quebrados. Ó. Então a gente descobriu isso aqui, né? Que isso é 2,1 uns quebradinhos, ou seja, maior do que o raio. Se é maior do que o raio, é porque a reta está do lado de fora, ou seja, não toca em nenhum ponto da circunferência. Valeu? Vamos para a última aqui, gente. A última já é uma questão envolvendo ali, no caso, as cônicas, né? Considere o sistema cartesiano na origem, aí fala ali sobre o ponto. Tá? A parábola de reta diretriz x igual a menos 2 e foco 2 e 0 tem a equação y² igual a 2x. Vamos lá. Essa equação de parábola, né, ela tem esse formato aqui, ó, que eu deixei já no esquema. Y² é igual a 4px, tá? Aí ele está falando que essa reta tem um foco 2 e 0. Gente, se ela tem um foco 2 e 0, é porque o pzinho aqui vale 2. E aí, na hora de você trocar aqui, vai ficar y² é igual a 4 vezes 2 vezes x. Ou seja, a parábola, perdão, seria 8x. Ó. E não teria nada a ver com 2x aqui que ele fala. Então essa já está falsa. Tá? A2. A equação da elipse concentra na origem das extremidades. Esse carinha aqui na elipse, o menos 1 e o 1, a gente sempre pensa no positivo para achar o A e pensa no positivo ali para achar o B. Então o A é 1 e o B é 1 sobre 2. Então vai ficar assim. X² sobre 1 ao quadrado mais y² sobre 1 sobre 2 ao quadrado é igual a 1. Quando a gente faz isso, olha o que a gente vai gerar. Ó. Vai ficar x² sobre 1, né? Esse cara vai dar 1 sobre 4 aqui embaixo. Então vai ficar mais y² sobre 1 sobre 4. Vai multiplicar pelo inverso do segundo, ou seja, esse 4 vai passar lá para cima, para a parte de cima, né? Então vai ficar x² sobre 1. E lá em cima vai ficar 4y² igual a 1, mano. Aqui, ó, tá? Pode tirar aquele 1 ali, ó. Essa é a equação da elipse, que é o que ele fala, né? Então essa aqui está verdadeira. A4, ele fala... Esses caras são os focos dessa elipse. Vamos ver. Nesse cara aqui representa o A ao quadrado. Então A ao quadrado é igual a 25. Então A vale 5. Esse outro malandro é o B ao quadrado. Ou seja, B ao quadrado vale 16. Então B vale 4. Gente, então quando acontece isso, né, se a gente for jogar naquela relação do A ao quadrado igual a B, relação fundamental da elipse, tá? A gente vai descobrir quem é esse C. Quem já tem aquela malícia já viu que é aquele 3, 4 e 5, né? Então vai dar o C aqui, vai ficar 25 menos 16, jogando para lá, né? Igual a C ao quadrado, ou seja, o C vale 3, tá? Semidistância focal aqui vale 3. Aí quando acontece isso, quem é o foco? O foco está no X, porque o maior denominador está embaixo do X. Então o foco vai ser assim, ó, o padrão do foco é menos C e 0 e C e 0. Para a gente aqui vai ser menos 3 e 0 e 3 e 0. Foi exatamente o que ele falou, né? Olha lá, 3 e 0 e menos 3 e 0. Tá? Então essa aqui estaria verdadeira. Ok? Agora, a outra, a hipérbole de equação. Até botei aqui do lado de lá. Para achar a hipérbole, tem que deixar no padrão. Ou seja, eu vou dividir todo mundo por 100. Então vai ficar 4x ao quadrado dividido para 100. Né? Vamos dividir logo de cara. Aí aqui por 100 e aqui por 100. Ó. Simplificando, vai ficar x ao quadrado sobre 25, y ao quadrado sobre 4 é igual a 1, tá? O
que ele quer saber ali? Tem seus focos sobre o eixo Y. Gente, o foco vai estar onde está o maior denominador aqui, tá? Ou melhor, né? Aqui não é elipse, aqui é hipérbole. Enfim, o primeiro cara vai te indicar quem é o foco, tá? Então aqui o foco está no X e não no Y. Essa aqui está falsa. A excentricidade da elipse. Vamos lá. Aqui é A ao quadrado. Então A vale 5. Aqui é B ao quadrado. Então B vale 4. A gente já fez uma assim, né? Então C vai acabar valendo 3. Excentricidade é C sobre A. Então para a gente vai ser 3 sobre 5. Ah, raiz de 21. Não tem nada a ver, né, gente? Aqui não tem nada a ver. Ah, não, perdão. O B é 2, o B é 2, ó. Olha eu caindo na pegadinha. Ah lá. O A é 5, o B é 2. Então calma aí, muda tudo, né? 5 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Mais C ao quadrado. Vai ficar 25, tá vendo? Na pressa, ó. Então vai dar o quê? 21 é igual a C ao quadrado, raiz de 21. Ó. Ah, agora sim, ó, porque a excentricidade é C sobre A, ou seja, é raiz de 21 sobre 5. Agora sim tá certo. Então vamos lá. Quem é verdadeiro? O item 16, o item 4 e o item 2, né? O item 2, isso. Olha lá. Então o item 2, o item 4 e o item 16. Então assim, 16 mais 4, 20, mais o 2... vai ser 22 aqui a soma dos itens corretos, que é o que ele queria nessa questão, tá? Ficou faltando isso na pergunta. Ah, não. Tá lá em cima no enunciado. Espero que você tenha entendido, gente. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas as questões de analítica são mais complicadinhas mesmo, né? Então, tá lá. Qualquer coisa é só falar aqui nos comentários e fica atento aqui à playlist. Valeu? Tamo junto.